Sejam todos muito bem-vindos ao Genipapo Studio. É um projeto que está começando e que eu estou muito feliz de estar iniciando. Eu acredito muito que a gente tenha condições de estabelecer umas conversas importantes, bate-papos interessantes. Esse projeto visa justamente trazer essas conversas para que todas as pessoas possam ter o prazer de ouvir e de aprender um pouquinho, eu também, nesse processo. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, o Ciro de Lopes e Barbuda, com o seu livro. E eu queria, Ciro, antes de mais nada, eu queria primeiro te agradecer demais a sua vinda aqui, você ter aceitado esse convite, desse desafio, principalmente nesse projeto começando. E mais do que isso, eu queria pedir para que talvez a gente começasse da melhor forma possível, que seria começar com uma poesia, antes talvez até de você se apresentar totalmente, porque como poeta acho que não tem melhor forma de você se expressar, né? Então eu queria que a gente pudesse começar com uma poesia, quem sabe? Muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade, tanto de estar presente aqui, como de já iniciar diretamente com a poesia. Hoje eu vou me valer então dos versos em prosa do grande Guimarães Rosa, quando ele nos diz que quando eu escrevo, eu repito aquilo que eu já vivi antes. E para essas duas existências, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, eu gostaria de ser um crocodilo, vivendo no Rio São Francisco. Eu gostaria de ser um crocodilo porque eu amo os grandes rios. Porque os grandes rios são como os homens. Na superfície, sempre muito claros e vivazes, mas nas profundezas, escuros e tranquilos, como é o nosso sofrimento. Vocês perceberam, né? Vocês estão entendendo aí o que a gente está querendo apresentar aqui no Genipapo. Ciro, eu queria agradecer mais uma vez, dizer que é um prazer tê-lo aqui como escritor, poeta e também como pesquisador, cientista, doutor e também como procurador da FUNAI. Então, todos esses aspectos que formam a pessoa do Ciro e que eu sinto muito lisonjeado mesmo de recebê-lo aqui nesse programa. E eu queria que você começasse dizendo um pouco sobre você, assim, quem é Ciro? Onde começou o Ciro? O pequeno Ciro? Onde você nasceu? Como é que começou a sua história, assim? Eu sou filho de Salvador. Nasci em 10 de abril de 1985, portanto, ariano, cuidado. Já morei no norte do país, no centro-oeste. A maior parte do tempo eu estive em Salvador, né? Mas em função de trabalho eu acabei percorrendo outras regiões. Morei em Altamira, no Pará. Morei em Rondonópolis, Mato Grosso. Morei um ano em Paris. E já tem 7 anos que eu estou nessa terra abençoada, que é Porto Seguro. O que eu sou é uma pergunta muito difícil de se responder, mas certamente você já conheceu alguns aspectos do que eu faço. Eu poderia me valer talvez de Belchior e dizer que eu sou apenas um poeta latino-americano, quase sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Muito bom, muito bom. E é um prazer tê-lo aqui com a gente nesse programa, nesse bate-papo. E eu queria te dizer, perguntar para você como que a poesia surge na sua vida, assim. Em que momento que você percebe que a poesia é esse canal do Ciro, assim, enquanto um canal de expressão, de arte, do que você sente, assim, como que a poesia surge na sua vida, em que momento? Já que você dá para perceber que são escritos ao longo de toda a sua vida, né? Então você tem aqui registros desde a época da sua adolescência, então em que momento que você sente que a poesia começa, assim, na sua vida? Assim que eu aprendi a ler, e assim que me chegou às mãos algum livro de poesia na minha infância, eu vi que aquele era um espaço de possibilidades que criava alternativas com talvez mais beleza do que a própria vida real, a vida concreta, que às vezes é tão prosaica, comum, repetitiva,
tediosa, ou violenta, bruta, cruel. A poesia, ela dá uma amenidade a essa nossa saga, né, de busca da felicidade. Eu não saberia dizer também como eu cheguei à poesia, mas o processo em que isso se dá é quase natural, é como respirar ou andar, ou se alimentar. Há um aspecto fisiológico na poesia, que é uma necessidade de expurgar, né, o lixo do cotidiano. Então, às vezes o processo poético acontece assim, como uma purificação, né, do nosso corpo. Você vai e joga no papel uma porção de si, de algo que está lhe incomodando, ou de algo que está lhe encantando. Eventualmente também não é assim, a coisa não vem por conta de uma provocação externa. Às vezes também é trabalho, é labor com a palavra, um cuidado artesanal de você ir burilando. E às vezes, cada dia você mexe um pouquinho no mesmo poema. Por isso é que alguns dos poemas desse livro, você vai ver várias datas, porque eles foram escritos em vários momentos diferentes. Outros não. Outros foi de açoite, num momento só. Varia muito. Que maneiro. Muito, muito legal perceber assim, o quanto que, a depender da forma como você está se sentindo ali, você consegue colocar isso no papel e a forma, ela vai variar das mais diversas formas. Então, o seu processo criativo, ele varia também, né? Então, pelo que você está dizendo, o seu processo criativo ele é um processo livre, que não acontece só de, hoje eu vou sentar aqui e de uma forma, digamos assim, orquestrada, eu vou me organizar para escrever uma poesia. E que isso pode acontecer assim também, mas não só, né? E de muitas outras formas. Você acha que tem alguma forma que você acha que a sua inspiração ela funciona melhor, assim? Qual foi, digamos assim, a campeã das suas formas de escrever poesia enquanto inspiração? É muito interessante essa pergunta que você me faz, porque esse livro ele é uma tetralogia poética, são 4 volumes. E isso tem uma razão de ser, né? Não é circunstancial ou meramente acidental. Empédocles, que era um filósofo pré-socrático, tinha dividido... porque os pré-socráticos tinham isso, né? De querer entender a essência das coisas. Então, ele dividiu os elementos em 4, né? Fogo, água, terra e ar. Hipócrates trouxe isso para o campo da medicina, desenvolvendo uma teoria humoral, segundo a qual as doenças elas decorreriam justamente do desequilíbrio de cada um dos humores corporais que se relacionaria com um desses elementos. Então, dentro da teoria hipocrática dos fluidos corporais, a fleuma teria correlação com a água e o pulmão, enquanto o sangue teria correlação com o ar e com o coração. A bilis amarela teria conotação com a raiva e, portanto, com a cólera, um sentimento figadal, e a bilis negra, que os gregos chamavam como melancolia. Bilis negra em grego é melancolia, teria correlação com o elemento da terra. É por isso que, aproveitando toda essa teoria de origem de uma época em que a Grécia era o mundo inteiro, porque são de vários países diferentes, né? O Empédocles, o próprio, que era siciliano, o Hipócrates, que era grego mesmo, e o Galeno, que era turco, o que hoje era a Turquia, né? Ele traz para o campo do que seria uma protopsicologia essa teoria, para dizer que há 4 temperamentos possíveis de acordo com a correlação de forças entre esses elementos. Aí nós temos o temperamento colérico, que está aqui no primeiro volume do livro, ácidos. O temperamento fleumático, que está no segundo volume, bases. O temperamento melancólico, que está no terceiro volume, sais. E o temperamento sanguíneo, que está no 4º volume dos óxidos. Então, respondendo a sua pergunta, há pelo menos 4 Ciros dentro dessa obra, fora os que ainda não se descobriram.
É o meu segundo livro, né? O primeiro foi Porta Entreaberta, que eu publiquei em 2004, e lá se contém... Eu tenho também. Lá se contém a minha produção poética entre os 11 e os 17 anos de idade. Então, são os meus poemas da adolescência. Aqui reside o que se poderia, com certeza equivocadamente, rotular com os meus poemas de uma idade adulta, ou adúltera. Não dá para perceber isso, inclusive, logo no começo. Como é que é o nome da pessoa que faz o começo do seu livro? O grande amigo imortal Nelson Cerqueira. Nelson Cerqueira, ele comenta, faz até essa divisão dos 17 anos, né? Então, até os 17 anos, você tem uma primeira fase ali, uma fase primaveril, e depois você entra nesse verão do Ciro que produz essa obra. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre como foi produzir essa obra literária, assim, com relação à editora, como foi para você buscar a editora Faça Você Mesmo, como que você entendeu também que a sua poesia deveria vir estruturada nesse formato quádruplo, né? E como que você entrega isso? Como que você acredita essa questão, assim, desde a sua relação com essa questão da editora, como foi publicar isso? Porque não é um livro pequeno, né? É um compilado muito significativo de poesias. Então, como é essa relação com a editora e como que é também essa questão da publicação disso, assim, dividido em 4 volumes? Como que é isso para você? É uma publicação independente. Dizer isso nesse país significa que é uma publicação para os fortes. Porque não tem o apoio de nenhuma instituição, seja pública, seja privada. É uma publicação que não se dá através de uma editora. É um selo. O selo Faça Você Mesmo, ele é uma ideia do meu amigo e conterrâneo lá de Salvador, Matheus Peleteiro, que reuniu obras de vários autores, sobretudo jovens, que não gostariam de se submeter ao processo de exploração capitalista da obra artística, o que encarece muito, né, e inviabiliza o acesso, porque você vê, são 4 volumes, dá quase 600 páginas, dentro de um box. Isso, se eu fosse fazer através de uma editora, seria um livro que se tornaria economicamente muito custoso, né? E a nossa ideia justamente é a oposta, a de que seja acessível. Por isso que ele não tem, e a gente fala isso com muita felicidade, é um livro totalmente sem fins lucrativos. Ele decorreu do meu trabalho, né, ao longo desses 18 anos, desde 2003 até 2021, que foi reunido dentro desse critério tetralógico. E aí, respondendo à segunda pergunta que você fez, como é que eu tive a ideia para poder organizar isso, foi durante o meu exílio. Durante o meu exílio, eu tive a oportunidade de, depois de muito tempo, poder não me preocupar com as questões mais imediatas, né, da sobrevivência, da profissão, e poder apenas estudar, escrever e ler. Então, dentro desse contexto, eu tive uma espécie de visão de uma compreensão súbita e total da realidade, segundo a qual eu justamente vislumbrei que a minha trajetória poética e artística seria muito parecida com a das cabras e dos carneiros. Não à toa eu disse que eu era ariano. Eu sou carneiro, né? O meu sol é em Áries, mas a minha lua e o meu ascendente são em Capricórnio. Então, foi dentro dessa preocupação capricorniana, caprina, de subir uma montanha, que estando lá no meu exílio, eu entendi que aquele dali era o coeficiente, aquele momento era o coeficiente linear da curva parabólica da trajetória da minha vida, que se dividiria justamente em 4 porções: a primavera, o verão, o outono, o inverno, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, a cólera, a fleuma, a melancolia e a sanguinidade. Maravilha. Tem um poema que fala isso. Eu ia pedir, inclusive, agora que a gente pudesse
Mostrar na prática aqui. É um poemazinho diferente ele. Justamente porque ele acaba traduzindo mais do que a obra, o autor. A cabra e o carneiro. Quando a cabra escalou o pico da montanha, decidiu olhar para trás. De todos que com ela largaram na corrida, não havia ninguém mais. No entanto, nos seus chifres imprimira-se o signo da coletiva glória. Tão longe da floresta, mas tão perto do sol, a paisagem notória parecia-lhe algo triste, visto ninguém ouvisse ao seu lado o trompete. Quando estava lá no alto, a cabra compreendeu que a cada 17 anos ela ia morrer, para então renascer noutra forma caprina. Sempre em 4 estações a janela da vida se lhe nos descortina. A cabrita semeou na amena primavera sua futura cultura. O verão trouxe consigo necessidades diárias de rega em terra dura. Soprou o vento outonal, que era chegada a hora de colher alguns frutos, antes de vir o inverno cobrir a natureza com os seus brancos muros. Nas trilhas da cidade, possui cada degrau 17ª área, mesma longevidade das cabras em geral, na obra veterinária. Na ampulheta da vida, a areia já decorrida estava em ponto meieiro, quando acendeu o clarão de uma metamorfose na virada do outeiro. Como uma ruminante, a cabra ponderava o peso da bagagem para, naquele instante, decidir o melhor jeito de seguir viagem. Esvaziou toda a mala, aparou sua barbicha, deu uma longa balida, deixou crescer sua lã, entortou os seus cornos e iniciou a descida. Mas sua transformação não habita a superfície das patas, barba, pelo ou ainda da galhada. Entalhar-se-ia o artífice em mais fundo cinzelo. Transmutado em carneiro, não mais pisava a terra. Com o impulso do chão, levitou altaneiro, e seus olhos de fogo inflaram-lhe um balão, que por 17 anos sobrevoou livre esfera, até vir do oeste o vento que choveu sobre os planos. Ares afora, a fera de Ares aflora, e dentro do balão vai irromper o dragônico brado da cabeça quimera. Filho de Juno e Júpiter, abriu o carneiro alado, cândido par de cera, que o sol ia derreter, se não já no horizonte viesse a estrela d'alva. Ofuscou-lhe a beleza daquela grega deusa, amada sem ressalva. Da união de Marte e Vênus, nasceu uma linda filha. Concórdia era seu nome. Após mais 17 anos nessa família, o carneiro enfim some. Eis a epopeica saga Caprine Ovis Ares. Primavera em novilho, veranear a escalada, cruzar do outono os mares e invernar criando um filho. Paris, 12 de abril de 2019. Caramba, Ciro, lindo demais, cara. Muito, muito incrível, assim. Eu tenho que contar, né? Eu tive o prazer enorme de conhecer o Ciro no nosso mestrado. Eu estava ali começando a minha trajetória acadêmica de pós-graduação e Ciro já fazendo doutorado. A gente teve a grande oportunidade, né, Ciro, de dividir a sala em algumas matérias. E eu até comentei isso numa publicação que eu fiz na visita que fiz ao seu lançamento do livro, de que eu sempre me interessei pela poesia, mas você jogou ela na minha cara, assim, sabe? De uma forma muito bonita mesmo, assim, sabe? De uma forma muito, muito profunda mesmo. E muito legal ver o quanto que essa relação minha até com a própria poesia mudou depois de ter contato com você, assim, com a forma como você lida com a poesia. Então, eu queria mesmo te agradecer, assim, emocionado por você ter colaborado dessa forma, assim, comigo, sabe? Com esse engrandecimento pessoal. Eu acho que isso é muito, muito bacana mesmo. Então, eu queria te agradecer aqui, inclusive, no nosso programa.
Eu queria, Ciro, que a gente continuasse conversando, a gente volta para a poesia, porque eu acho que vale muito você ainda recitar mais algumas para a gente, não só uma. Mas eu queria também que a gente tivesse a oportunidade de falar um pouco sobre aspectos mais mundanos. E nesses aspectos mundanos, você, enquanto profissional, enquanto pesquisador, é um grande conhecedor das causas indígenas e principalmente dessa questão dos territórios indígenas. E a nossa região é uma região que tem vários territórios indígenas, alguns já demarcados, outros ainda por demarcar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o que é que você pesquisou ao longo desses anos todos. Você teve a oportunidade de fazer aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia o seu doutorado, mas não só, você ainda pôde fazer um sanduíche em Sorbonne, salvo engano, não é isso? E em Paris. Então, como que é essa formação para você e qual é o seu objeto de pesquisa nesse campo indigenista e como que ele se relaciona aqui com a nossa região? Nós entramos em 2017, né, na UFSB, e eu já ocupava, naquela época, o cargo que atualmente eu ocupo, que é o de Procurador Federal, lotado junto à FUNAI, no caso, no escritório de Porto Seguro. Se chama Coordenação Regional, né, de Porto Seguro. Inclusive, aproveito o ensejo para dizer que todas as minhas opiniões que vão ser declinadas aqui dizem respeito à minha convicção como cientista social, como pesquisador e como um indigenista. Não como um profissional, porque, evidentemente, elas não corroboram atualmente a visão da instituição, né? Então, são de minha total responsabilidade pessoal. A questão sobre a qual me debrucei durante o meu doutorado é uma questão muito interessante, eu acho muito importante na ordem do dia que a gente reflita sobre isso, que é o conflito que há entre duas políticas públicas federais, que é a política indigenista e a política da conservação ambiental. Eu estudo sobreposição de territórios, no caso, territórios indígenas com parques nacionais. No sul da Bahia, existem, por exemplo, 13 terras indígenas. Delas, apenas 2 já estão regularizadas. O que significa? Já tiveram o seu processo de demarcação concluído, em todas as suas etapas. Que são Barra Velha e Coroa Vermelha, é isso? Barra Velha e Coroa Vermelha, exatamente. Sendo que essas 2, ainda assim, existem pleitos de ampliação de limites, que estão apenas em fase de delimitação, que é a primeira etapa decisória do processo administrativo, quando o presidente da FUNAI aprova, né, o relatório circunstanciado de identificação e delimitação, o RCID. A segunda etapa é quando o ministro da Justiça declara, através de uma portaria, os limites da terra indígena, e a terceira etapa decisória compete ao presidente da República, né, que homologa. Então, dessas 17 terras indígenas, algumas delas têm o seu território, ainda que em distintas fases do processo administrativo, seja identificados, seja em estudo, seja já delimitados, declarados, homologados ou regularizados com o registro em cartório, o território de muitas dessas terras indígenas acaba se sobrescrevendo ao território de parques nacionais, que, como o amigo sabe, caso vocês não saibam, além de todas as qualidades pessoais que cercam o meu entrevistador, ele também é bacharel em Direito. E, como você certamente sabe, Vinícius, os parques nacionais são uma das unidades de conservação de proteção integral. Existem muitas outras definidas na lei. E, para o que interessa diretamente ao nosso ouvinte, a lei brasileira, a Lei 9985 de 2000, que institui o SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, proíbe a presença humana e a utilização direta de recursos naturais. Então, quando você tem uma situação em que terras indígenas que envolvem a posse permanente e o usufruto exclusivo de todos os recursos ambientais em favor de uma determinada etnia indígena
quando essa situação juridicamente protegida, ela coincide com um território submetido a um regime de proteção integral que interdita a permanência e a utilização direta dos recursos, você tem uma aparente antinomia. Mas isso acontece em muitos casos, não de maneira acidental. Estudando o assunto, nós percebemos que o processo de formação das unidades de conservação está intimamente relacionado com o processo indígena, porque essas unidades de conservação chegaram no estado de pujança ambiental e de permanência da biota até os nossos dias, apenas e tão somente porque essas áreas já estavam sob a responsabilidade, sob a guarda e o cuidado direto dos indígenas. Então, a nossa pesquisa, ela passando por diversas disciplinas, como o próprio direito, antropologia, a sociologia, a ciência política, psicologia, vai acabar concluindo que só é possível se proteger a natureza, e natureza de uma maneira não romântica, porque existe uma certa tendência de se qualificar como natureza uma coisa que é distante da sociedade, que é distante da civilização. A natureza está lá e o homem deve estar cá. As duas coisas não devem se misturar. Quando isso é um erro filosófico crasso, né? Então, para não falar em natureza, a floresta, ela só pode ser protegida quando se protegem também os povos da floresta. É por isso que nós advogamos que haja uma releitura constitucional desses estatutos que são legais e infralegais, porque o decreto que regulamenta a demarcação indígena é um decreto presidencial, um ato infralegal, né? E tem a Lei 9985. Então, que esses estatutos sejam reinterpretados segundo uma hermenêutica constitucional para poder justamente unir as disciplinas jurídicas na forma de um direito socioambiental. Para essa disciplina, eu estabeleço alguns princípios, como, por exemplo, a garantia do máximo ambiental. Se fala muito em mínimo existencial. E esse é um assunto amplamente estudado no campo dos direitos humanos. Mas ainda não se falou a respeito da extensão do limite do artigo 225 da Constituição Federal, quando fala que se deve assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Isso é um mandamento muito forte, porque é uma regra de natureza intergeracional. Então, a grande perplexidade que eu observo, não só no Brasil, particularmente no Brasil, diante do atual contexto político em que nós nos inserimos, mas em todo o mundo, é uma espécie de miopia a respeito do acoplamento entre o sistema econômico e os sistemas que possibilitam o exercício dos direitos fundamentais, dentre os quais a vida, dentre os quais o meio ambiente. O que eu quero dizer é que, de uma maneira muito simples, o homem contemporâneo ele está muito centrado nas demandas imediatas de criação de riqueza para a atual geração. Quando você flexibiliza uma terra indígena para, por exemplo, a exploração da atividade de mineração, você cria riqueza para a geração atual. Mas você cria uma série de reflexos intergeracionais que vão perdurar dentro desse plano. E isso, no meu entendimento, violaria um segundo princípio que eu postulo
lá na minha tese, que é justamente da obrigação de restituição integral. A gente fala que a gente deve manter o meio ambiente rígido. Só que, geração após geração, nós estamos deixando um mundo com menos ambiente do que o recebemos. Então, eu entendo que seria necessário trazer esse princípio do direito privado até, de que houvesse uma espécie de visão de que nós somos apenas locatários, somos apenas inquilinos nesse planeta e precisamos devolver ele para as próximas gerações na mesma situação como nós encontramos. E existe um escalonamento que diz respeito ao máximo ambiental, que é justamente estabelecimento de um limite para a legalidade de uma atividade econômica. No nosso entendimento, uma atividade econômica ela só está dentro do campo da legalidade quando ela garante o mínimo existencial das pessoas sem inviabilizar o máximo ambiental. Porque você garantir o máximo existencial, que é o acesso à fortuna, à riqueza, aos bens materiais, à custa do bem ambiental, é uma temeridade. Porque você está atentando nada mais, nada menos do que contra o direito à vida humana e não humana. Você está tornando, em suma, a terra mais pobre. Porque quando você derruba uma floresta para plantar só uma cultura, o que você está fazendo, ou criar só um animal, o que você está fazendo é empobrecer o planeta. A respeito disso, eu vou, não querendo me estender muito, ler um poeminha do volume 3, o dos Sais, que se chama Pio Caprim. Onde o dinheiro entra, tudo o que presta sai. O amor sai, a arte sai, o amigo sai, a vida vai. Cacique Raoni Metuktiri dos Caiapó é que tinha razão quando lembrou que os seus antepassados chamavam as cédulas emitidas pelo governo dos Caraíbas de Pio Caprim, o que, na vulgata tradução lusitana, se pode chamar como folha triste. É, afinal, o dinheiro a única folha triste de toda a natureza. A folha verde de uma árvore pega a energia do sol e, junto com a água recolhida das raízes, transforma luz e líquido em seiva, que alimenta a planta, e ar, que enche os pulmões do mundo. Mas a folha verde do Banco Central polui o ar, envenena o rio, queima a floresta, assassina seres que a ciência ainda nem conheceu, destrói a amizade, acaba com a família. Tudo isso para que sejam levantados palácios. Mas nenhum palácio é mais bonito que um pé de ipê em flor. Que coisa mais estúpida. A mania de homogeneização da civilização ocidental, que sob o pretexto de criar riqueza, empobrece todo o planeta. Quando mata as centenas de espécies que vivem na mata, para plantar uma só cultura, criar um só bicho, uma cultura só, um bicho só. Incrível. Primeiro, parabéns pela sua pesquisa de fundamental importância. Eu tenho um grande amigo que ele trabalha com sistemas agroflorestais. E ele costuma dizer que a área de preservação permanente é um dos maiores erros, porque a gente tira o ser humano de onde ele, na verdade, deveria estar. Então, há essa incorreção, né? Na verdade, deveria ser uma área de inclusão permanente, mas de inclusão de uma forma adequada, né? E já existem tecnologias aos montes aí que possibilitam a gente ter uma agricultura mais integrada, uma pecuária mais integrada e de forma a cumprir esses princípios que você tanto falou, assim. Eu acho que é muito importante a gente perceber isso e o quanto que isso nos afeta diretamente, né? Então, quando a gente fala nessa realidade de Porto Seguro, a gente tem ali o Parque Nacional do Monte Pascoal, que é uma realidade dessa exatamente que você está dizendo, uma sobreposição de duas áreas, de um parque nacional de preservação e, ao mesmo tempo,
um território indígena dos Pataxó, com um crescimento assustador, né? E aí é uma outra pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade que eu tenho mesmo, porque a gente tem assistido ao longo desses últimos anos, principalmente por conta do crescimento turístico dessa região e da exploração imobiliária, o avanço para dentro desses territórios, tanto dos territórios indígenas, e aí tem uma situação muito específica até ali do território do Xandó, que já é dentro do território. De Caraíba e do Barra Velha. E aí eu queria que você desse a sua interpretação, assim, como ficam os negócios jurídicos dentro desses territórios, assim, numa visão... existe algum tipo de segurança jurídica para quem está adquirindo imóveis e para quem está negociando? Porque a sensação que se dá assim, é de uma insegurança jurídica completa. E quando você fala dessa questão da intergeracional, é que por mais que um indígena tenha dado algum tipo de autorização para a ocupação desse território, me parece que não tem nenhum tipo de validade, justamente porque o território indígena ele tem essa característica dessa responsabilidade também intergeracional, não é verdade? Então, assim, como é essa interpretação para esse tipo de circunstância, quando ela acontece? Há uma pista muito interessante dada por uma etnia indígena dos Estados Unidos, cujo nome eu não vou me lembrar agora, que falava que antes de você tomar qualquer decisão, a comunidade se reunia para decidir coletivamente e deliberar sobre o assunto, perguntando-se a seguinte questão: se nós fizermos isso, como é que a situação vai ficar daqui a 7 gerações? Então, eu acho isso uma sabedoria imensa, porque não adianta garantir direitos que sejam civis, políticos, as liberdades públicas todas, como a propriedade, o direito à herança, se não houver um planeta útil para que todos nós, um planeta habitável, para que todos nós possamos usufruir desses benefícios. E o suposto pensamento primitivo, entre aspas, dessa comunidade tinha essa consciência que não estamos vislumbrando no atual momento histórico, né, em que, embora já haja certeza científica de que se a situação continuar na perspectiva ambiental do jeito que está, em pouquíssimo tempo, a vida humana ela vai se tornar inviável. Já há certeza científica, não sou eu que estou dizendo. Existem compêndios, se fazem encontros internacionais em que se discutem várias cartas de intenções, se aprovam tratados e a coisa continua do mesmo jeito. A situação local que você reporta é justamente a mesma. Há uma falta de visão profunda no sentido temporal das consequências dos nossos próprios atos, né? Porque haverá um preço por tudo isso, né? Que se está fazendo. E na perspectiva estritamente jurídica, esses negócios que você citou, que dispõe sobre partes do território indígena, seja para arrendamento, seja para, enfim, qualquer maneira de privatização da terra indígena, ela é expressamente vedada, né, pela própria Constituição Federal, que reputa esses atos nulos de pleno direito. Quando se aprova uma terra indígena, todos os títulos, seja privados, contratos, seja títulos públicos, escrituras, que incidem sobre aquele território, são nulificados. Só que a Constituição e a legislação infraconstitucional garantem ao antigo proprietário, quando estava de boa fé, a indenização sobre as benfeitorias que ele construiu, nessa qualidade, né, de boa fé. Afora isso, o que a ordem jurídica nos mostra é que
esses negócios todos estão deslocados para o campo da ilegalidade. O que é, por si só, um tema muito interessante para que se pesquise, né? Eu gostaria que esse assunto ele fosse abordado em outras pesquisas, para justamente a gente discutir também sobre esses pensamentos abissais que estruturam a modernidade. O Boaventura de Souza Santos, que é um dos teóricos em cuja fonte eu bebi, nas epistemologias do Sul, ele descreve que a modernidade ela tem os seus limites definidos através de pensamentos abissais. E são dois esses pensamentos abissais. O que é criado pela ciência e o que é criado pelo direito. O que a ciência não explica entra no campo do falso e vai para uma situação de invisibilidade. E o que o direito não considera lícito também é invisibilizado. Só que esses fenômenos existem. E eles precisam ser compreendidos, porque por trás deles há um processo histórico, social, antropológico muito complexo. Se essas coisas acontecem, isso nos mostra que, antes de tudo, as nossas leis são muito ruins. Porque, por exemplo, a Lei 9985/2000 proíbe que qualquer pessoa more dentro da unidade de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, refúgio de vida silvestre. Só que nós levantamos dados concretos em nossa pesquisa, porque à época estava ainda disponível no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente o relatório parametrizado de cada uma das unidades de conservação. Então nós entramos nas 333 unidades de conservação do Brasil que existiam à época, para analisar como é que se encontrava a ocupação humana dessas áreas naquele período, que não é um período único. Esses dados foram coletados de maneira sistemática, em momentos diferentes, mas em um intervalo de 30 anos da Constituição para cá. E chegamos à conclusão que certamente está defasada justamente por conta dessa falta de metodologia do órgão ambiental para compilar essas informações. Chegamos à conclusão de que havia pelo menos 750 mil pessoas morando no interior ou em zonas de amortecimento só dos parques nacionais, para não falar das outras. Então, qual é o sentido de uma lei como essa, que diz que não é possível, mas as pessoas estão lá? Ou a lei está errada, ou existe algo de podre no reino da Dinamarca. Eu quero crer que é uma lei muito ruim, né? Porque, como você já pronunciou anteriormente, o direito da conservação ambiental ele estava estruturado em suas origens, lá pelos anos 60, 70, na perspectiva das alianças dos povos da floresta, que foi um movimento que surgiu no Acre a partir dos povos seringueiros, capitaneados por Chico Mendes. Esse Chico Mendes que foi assassinado e que veio a dar nome ao Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes, que é a autarquia que cuida, gere, administra esses parques. E as demais unidades de conservação, tanto as de proteção integral quanto as de uso sustentável. Só que, à época, tudo estava sendo pensado para que justamente as comunidades da floresta fossem respeitadas, tanto em sua tradição, quanto na perspectiva da florestania, porque a permanência delas na floresta tem que ver com o exercício do próprio direito de cidadania desses povos. Aquilo ali, além de ser um bioma, na perspectiva biológica, é também uma arena em que se constroem, que se tecem as decisões sociais e políticas de toda aquela comunidade. Sem a floresta, esses povos ficam vulneráveis e têm que ir para as cidades para, enfim, ser explorados em subemprego, morar em favela, toda essa coisa que a gente já estudou fartamente no campo da geografia.
Então, é realmente muito triste constatar que é verdade tudo que você falou e que existe uma inaptidão do Estado para poder exercer as suas atribuições no sentido de fiscalizar. Não adianta ter tanta unidade de conservação se não tem servidor público para poder fiscalizar, se não tem gasolina para botar dentro das viaturas, se não tem viaturas para esses lugares. Não adianta. Isso vira legislação álibi. Não tem nenhum sentido. E o mesmo acontece com as terras indígenas, infelizmente. Estamos diante de uma perspectiva de uma dificuldade muito grande, né, de implementação de políticas públicas que foram pensadas lá atrás, e não tirando o mérito de quem pensou lá, mas que o direito exige também essa revisitar o tempo todo para perceber se está gerando realmente as consequências que a gente espera no mundo real, né? Então, eu acho que isso é claramente perceptível aqui na nossa região, né? O quanto que esse conflito que se fala entre território indígena e unidade de conservação e até zonas urbanas municipais e tudo mais, dá para perceber o quanto que isso cada vez mais se torna um caldeirão de problemas, uma cidade que cresce sem parar e a gente acaba transformando também boa parte desses territórios em mais uma periferia, né, por conta também dessa falta total de estrutura desses órgãos do Estado. E aqui no Arraial da Ajuda também a gente tem um território ainda não demarcado, mas que é a Aldeia Velha, mas que a gente já percebe isso, né, o quanto que, apesar de território indígena, apesar de já estar iniciado o processo, acredito eu, né? Ele está declarado já. Já está declarado. No governo de Dilma, né? Pois ele foi declarado. E mesmo assim a gente consegue perceber as consequências de uma urbanização inadequada, né? Sem o respeito a determinados parâmetros, e o quanto que isso já vai impactando de forma negativa e o quanto que a gente submete esses povos, né, a esse tipo de circunstância. Eu fico bastante preocupado assim, principalmente diante do cenário atual, de um descaso mesmo com a política indigenista e com o desenvolvimento disso. E eu queria ouvir a sua opinião, qual a sua esperança enquanto indigenista, enquanto pesquisador, assim, qual a sua esperança diante de um cenário como esse, assim, aonde você acha que deveríamos estar caminhando para poder buscar uma solução? Certa vez perguntaram a Eduardo Galeano, em uma das palestras que ele pronunciou em alguma universidade sul-americana, qual seria o sentido das utopias. Porque os nossos marcos legais são até razoavelmente garantistas em muitos aspectos, em comparação com a legislação de outros países. Só que eles não têm eficácia. Então a gente dá 2 passos, aí recua 4. Dá 6 passos e recua 12. É como se a gente estivesse sempre andando em busca do horizonte. Ninguém consegue chegar ao horizonte. Você já tentou chegar ao horizonte? A não ser o belo horizonte? É impossível. Você dá 10 passos, o horizonte dá 20. Ele vai ficando cada vez mais longe. Então, para que servem as utopias? É justamente para isso. Para que nós continuemos a caminhar. A gente não pode ficar parado diante de tudo isso. Os marcos legais que vêm sendo sistematicamente destroçados no país desde o golpe de Estado que se consumou em 2016 provam que a política ela se tornou um campo deteriorado para a construção de soluções públicas. Em vez de estarmos nos preocupando com educação, trabalho, moradia, alimentação, direito ao lazer, a gente traz para a esfera pública discussões como
sexualidade, religião, questões metafísicas, coisas que não é que não sejam importantes, mas que não deveriam ser a prioridade do Estado. As pessoas é que têm que decidir que religião vão seguir, que orientação sexual vão ter, se vão ou não vão abortar. Isso incumbe as pessoas, no meu entender, não ao Estado chancelar com um carimbo essas situações. Sempre que isso aconteceu na história foi temerário, foi terrível. De maneira que o que precisamos é resgatar a esperança no Estado como um mecanismo de cumprimento das promessas que o discurso do Aufklärung, o discurso iluminista, prometeu. Aquelas máximas: liberdade, igualdade, fraternidade, a consecução dos direitos, a limitação do arbítrio, a gestão eficiente, proba e voltada ao interesse público, da coisa pública. A gente precisa recuperar, resgatar. Agora, como isso vai se dar, eu realmente deixo para as pessoas mais abalizadas, como você, Vinícius. Muito bom, vamos ver um imenso desafio, né? Eu queria mais uma poesia. Eu acho que, voltando para um clima, não sei se mais ameno, né? Talvez você não venha com algo mais ameno, mas que tipo de poesia te traz esse tipo de conversa nossa? O que você pode mostrar para a gente? Eu acho que a gente pode jogar um pouquinho de água na nossa conversa, trazendo um poema antigo que eu fiz, mas que ainda me parece muito atual. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. No sinal vermelho. A João Lins. Entre um semáforo e outro, eu observo a apreensão do mundo. Os pedestres caminham apressadamente pela faixa. Não fossem suas expressões de cansaço, medo, tédio, preocupação, displicência e fome, eu diria que são formigas. No carro ao lado, um homem com bigode preto e cabelos brancos saboreia o instante evanescente de um cigarro. Uma criança, não se sabe se menino ou menina, faz malabarismos com garrafas plásticas defronte de todos e depois vem me pedir uma moeda que eu não dou. Ambulantes, flanelinhas, pastores, heróis mutilados também desejam aquela pratinha que eu já não dera antes. Não os recrimino, tampouco os aplaudo. Eles, eu e os insetos buscamos a sobrevivência e nada mais. Na via transversal, o fluxo de veículos diminui. Verde, amarelo, vermelho. É minha vez de passar. Mas em vez de acelerar, abro a porta e saio. Vou andando. Vou andando em meio a buzinas e palavrões. Deito no meio-fio e passo a observar o céu. A lua nunca me pareceu tão clara, redonda e bela, e eu sinto uma saudade mortal de todas as luas, minguantes ou cheias como esta, que eu não vi, por causa das cortinas indevassáveis dos escritórios. Excelente. Ciro, incrível. Mais uma vez, assim, eu me sinto lisonjeado de tê-lo aqui nesse projeto, um projeto embrionário que está começando, de poder conversar com pessoas. Eu acho que isso tudo nasce de uma necessidade mesmo de encontrar esse tipo de material. Assim, durante um tempo eu busquei enquanto ouvinte e encontrei muito pouca coisa, assim.
Em especial quando a gente vai tratar da nossa região. Aí realmente a gente não encontra nada. A gente tem os nossos veículos tradicionais de mídia, como diria Milor Fernandes, são armazéns de secos e molhados, e a gente não tem essa conexão que eu acho que é tão necessária. E encontrei isso também no próprio exercício da minha função pública, assim, o quanto que sinto falta de debates importantes e de conversas importantes, assim, que deveriam ser travadas. Então, acho que essa conversa nossa, ela acaba resumindo isso, né? O quanto que a gente deveria estar discutindo situações muito mais importantes do que as que estão sendo discutidas agora. Então, diante disso, acho que esse projeto ele nasce com esse intuito de abrir espaço para conversas, não só para conversas relacionadas ao direito ou à política necessariamente, mas também à arte, à cultura eu acho que esses aspectos, desde que a gente possa dar sempre colocar sempre o holofote nessa região, que eu acho que tem tanto a contribuir e que eu me sinto realmente muito órfão em vários momentos de debates e de informação e de conversas como essa. Então, o convite a você foi justamente porque eu acho que não teria pessoa melhor para a gente estar começando esse bate-papo. Então, eu queria mais uma vez te agradecer demais a oportunidade de a gente estar aqui conversando, a sua disponibilidade de vir até aqui para conversar. E aí eu queria que você recitasse para nós mais um pouco, antes da gente partir para o encerramento. E, lógico, também falasse um pouco do seu livro, como que as pessoas encontram o seu livro. Então, quem se interessou, quem quer adquirir, como que as pessoas entram em contato com você também, eu acho que isso é muito importante. Queria, antes de tudo, eu agradecer a você por essa oportunidade de poder conversar, trocar umas ideias, mostrar um pouco da poesia que corre dentro das minhas veias e trazer essa garotada que está aí na internet para perto da gente. A gente tem que trazer a juventude para perto, porque senão não há esperança. Eles é que vão carregar o bastão. A gente tem que mostrar a eles que é possível que as coisas sejam bem diferentes do que como são. E o seu trabalho, seja como um agente público, seja como um comunicador agora, ele vai justamente ao encontro disso, que é democratizar e universalizar o acesso à boa informação. A informação que não tem compromissos prévios. A informação que deveria ser cultivada em todos os canais, mas que infelizmente a gente sabe que pela mídia, e principalmente a mídia nacional, não é. Então, eu tenho a você parabenizar e desejar muito sucesso nessa caminhada que eu tenho certeza que vai ser muito duradoura e vai ser muito produtiva, muito profícua e vai trazer muitas alegrias, tanto para você, podendo mobilizar todas essas energias que vão circular nesse espaço tão privilegiado, como para o seu público. E certamente é um público muito especial, feito à sua imagem e semelhança. Para podermos começar a nos dirigir ao final, eu gostaria de trazer um pouco de poesia do ar, que ainda não aconteceu nesse nosso programa. Tem uma estrutura métrica japonesa que se chama haikai. O haikai é um poema muito curto. Ele só tem 3 versos em 17 sílabas. E ele tem justamente a pretensão de poder fotografar os instantes sagrados. Perenizar uma imagem como Basho e outros poetas, grandes poetas japoneses da antiguidade, da Idade Média, fizeram. Porque, afinal de contas, o poeta é esse sujeito que
estar no mundo para poder observar as insignificâncias. Isso é Manuel de Barros. Manuel de Barros tem um poema lindo que fala mais ou menos assim. Poderoso para mim não é aquele que tem ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. O haikai que eu queria trazer, ele fala justamente de como, através desse processo artesanal, semelhante a um bonsai, de fazer uma poesia muito curta, você pode cultivar dentro de vasos muito pequenos ideias e árvores muito grandes, nutrindo-as nesse solo tão poderoso e tetralógico que é a poesia. O título do haikai, que são 2 haikais na verdade, integrados, é Na Ciruanda do Haikai. Fui à casa da língua, chamá-la para brincar. Jogo de haiku. Gramática abriu a porta e disse: a poesia na rua espera tu. Não vai ser dentro, Vinícius, das casas, dos gabinetes, dos tribunais, que nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. Porque se o mundo está do jeito que está, é justamente porque ele foi delimitado abissalmente através dessas instâncias. A gente precisa redescobrir uma maneira de conviver consigo mesmo e com os outros, tornando o mundo um pouco melhor do que o que nós o recebemos. Essa é a ideia que a gente... É assim que a gente muda o mundo. É se a gente deixa o que a gente recebeu um pouco melhor e entrega o bastão para o próximo. Afinal, a gente vai estar aqui por um espacinho de tempo muito curto e não vai dar para mudar tudo, né? A gente vai precisar da galera que está lá atrás, na fila, esperando aí para chegar. Muito obrigado, meu amigo. Uau! Vocês viram aí, né? Eu fico profundamente emocionado, assim, eu agradeço demais mesmo, de coração, a sua vinda. Concordo com você. Precisamos lutar por um mundo melhor e isso acontece na rua, nos bairros, na casa das pessoas que mais precisam, dentro das escolas públicas, dentro das creches e assim, espero muito que a gente consiga contribuir um pouquinho com esse processo. Acredito muito e obrigado por você contribuir também com esse processo aqui. E eu queria que você falasse só rapidamente, então, sobre o seu livro, como que as pessoas fazem para adquirir, como é que as pessoas entram em contato com você também, caso queiram. E, mais uma vez, te agradecer demais. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o seu generoso e lindo convite. Eu tenho 2 redes sociais. O Instagram, @poetasolum. Solum é S-O-L-U-M de Maria. E o Facebook é poeta.solum. Então lá vocês vão encontrar boa parte da minha produção, algum material relacionado ao lançamento dessa tetralogia e através de uma direct vocês vão contactar diretamente o autor para conseguirem o seu exemplar. Por uma quantia tão pequena que eu fico até com vergonha de dizer aqui. Só lá é que eu digo. Só por direct. Maravilha. Gente, recomendo muito. Estive no lançamento, tive a oportunidade
Faço a leitura sempre de uma forma muito gostosa, assim, de ler e de curtir esses livros que foram lançados aqui pelo Ciro. Recomendo demais. Ciro, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que a gente possa estar junto muitas e muitas vezes, porque para mim é sempre engrandecedor estar com você, com Leila, e a gente poder estar junto. É sempre um prazer enorme. Espero que você tenha gostado também do convite e sinta-se sempre convidado para usar esse espaço, inclusive, também sempre que achar necessário. E eu queria te agradecer muito e dizer para todo mundo, gente, está aqui, Tratado de Alquimias do Verbo e do Verso, tetralogia poética, Ciro de Lopes e Barbuda, pela Faça Você Mesmo. Ciro, muito obrigado. Mais alguma palavrinha, mais alguma... Acho que a gente pode encerrar com uma poesia, não é verdade? Eu acho que sim. E de preferência uma poesia ácida. Pronto. Para que a gente termine com o fogo. O fogo, ele destrói, mas purifica, que é uma beleza. E a vida clama por nós. Saudade do tempo bom, em que o cheiro quente do café bom impregnava nas narinas bem. Uma mão fofa, pacata e miúda amulengava o feijão com carne, dando forma a um capitão cimentado com farinha. E vinha depois fazer um cafuné. Frustração de não poder chorar bem alto ou estalar um beijo. O amor e as lágrimas não precisam ser socializáveis. E a vida clama por nós. As imagens da infância circundam meu crânio como vespas incógnitas. Lembro, por exemplo, o dia em que levantei o dedo para um manobrista, porque o achei antipático. Hoje, contudo, sou obrigado a apertar cordialmente várias mãos antipáticas. Onde larguei meu boneco? Precisava muito de sentir mais uma vez o sabor açucarado do suco de groselha que eu levava para a escolinha todos os dias. Tinha vontade muita, de rever a primeira menina que me deixou com cara de bobo, enquanto me ensinava o jogo do contente, só para saber se ela era mesmo tão linda quanto eu achava. Mas a vida clama por nós. Minhas mãos, não tão fofas, nem tão pacatas, nem tão miúdas, largam a caneta sobre o papel incompleto e vão movimentar as mágicas. E vão movimentar as mágicas. As máquinas. Muito obrigado. Grande prazer. Chame sempre. Convidadíssimo, sempre. Gente, obrigado. Esse foi o Genipapo Estúdio. Muito obrigado, Ciro. Mais uma vez, obrigado. Até breve. Muito bom. Nossa, que maravilha. Falamos um bocado, viu? Foi, não foi? Rapaz. Quanto tempo deu?